Meus amigos, acho que não seria surpresa para ninguém que os russos adoram beber. Desde os tempos da síndrome respiratória aguda grave, o álcool tem sido uma parte inseparável da cultura e estilo de vida russos. Mas o que acontece quando os russos viajam para o exterior, como a África Central, não se preocupe. A Federação Russa se preocupa muito com seus cidadãos e sua necessidade por aquele doce néctar dos deuses. Pão, leite, sal, vodka. Todos nós já ouvimos falar das façanhas de Wagner na Ucrânia, a Batalha de Bakhmut e a revolta que se seguiu. No entanto, para o Estado russo, sua contribuição mais inestimável são as ações na África. Desde os tempos da União Soviética, a Rússia tem boas conexões com muitos países africanos, especialmente no que diz respeito à assistência militar. No entanto, desde que Wagner se estabeleceu no continente, em 2017, a influência russa tem aumentado acentuadamente. Primeiramente destacado para a Líbia, Sudão e Sudão do Sul. A Wagner é especialmente confortável em apoiar governos africanos em guerras civis. Eles foram contratados por muitos governos da região do Sahel, que está cada vez mais instável. Conforme as insurgências islamistas aumentavam, os mantenedores da paz e potências ocidentais frequentemente falhavam em combatê-las de forma eficaz. Esses países então sofreram golpes de suas próprias forças militares, e seus novos líderes acharam Wagner uma ferramenta muito útil. Enquanto os mantenedores da paz em países como Mali e República Centro-Africana tentavam manter os civis do seu lado e raramente tomavam partido em conflitos locais, Wagner não tinha tais limitações. Ele servia diretamente ao regime e apenas o governo do regime tem um problema com políticos de oposição. Wagner irá atirar neles. Forças governamentais são alvejadas. Ao entrar em uma aldeia, Wagner reuniria e executaria todos os homens naquela aldeia. Mentes locais precisam se expandir e algumas cabanas estão no caminho. Sem problema, essas casas parecem realmente inflamáveis. Então, tudo isso garantiu o sucesso de Wagner e levou ao êxodo das forças ocidentais de muitos países na África subsaariana. E com tudo isso veio também a influência econômica e cultural russa. Quero dizer, quem iria querer a influência cultural russa? É uma das coisas mais horríveis que já ouvi. Mesmo após a rebelião Wagner, houve pouca mudança real nas atividades russas na África. As estruturas aparentemente foram absorvidas pelo Ministério da Defesa russo e adotadas no núcleo da Nova África. Essas atividades caíram em um solo especialmente fértil na República Centro-Africana. Desde 2012, o país tem estado em uma guerra civil especialmente brutal e complicada. O envolvimento das tropas francesas e das Nações Unidas não se mostrou uma garantia sólida de segurança para a elite política do país. Então, quando a França começou a retirar suas tropas em 2016, o governo russo viu isso como uma oportunidade. Instrutores militares russos chegaram ao país em 2017 e até 2018, Wagner já tinha uma posição segura na área. Em maio de 2018, havia mais de 1.000 mercenários russos no país. Russos com o Sudão ajudaram a intermediar acordos entre rebeldes e o governo, mas não conseguiram parar os combates à medida que os rebeldes lançaram uma ofensiva no final de 2020. O apoio de Wagner conseguiu mudar a maré a favor do governo, protegendo a capital do ataque rebelde. Por causa disso, a influência da França desapareceu quase totalmente e rompeu seus laços com o governo da África Central. Desde então, Wagner tem sido a principal força estrangeira no país. É a força primária tomando vilas e minas dos rebeldes. Wagner até treinou suas próprias forças, compostas por locais como Wagner de Azandé e os chamados russos negros, com alguns deles agora lutando pela Rússia na Ucrânia. Com tudo isso, o presidente, Faustin Archangelov, é basicamente um refém dos russos, já que até seus guarda-costas são soldados russos. Quando Wagner estava conquistando vitórias contra as forças rebeldes no campo de batalha, também pouco a pouco assumiu o controle sobre os setores econômicos da República Centro-Africana. Primeiro vieram as minas, que Wagner tomou dos rebeldes. Depois, eles passaram a assumir o negócio florestal dos madeireiros, que vinham derrubando as enormes florestas tropicais da África Central. E agora eles estão se movendo para novos setores, estabelecendo estações de rádio, cervejarias, empresas de logística e tudo mais.
Ainda assim, o maior negócio para eles na África Central são as minas de ouro e diamante. Acredita-se que essas minas já geraram bilhões. Para Wagner e Rússia, o plano de Wagner para assumir o controle sobre as minas de ouro e diamante é muito simples. Com a chegada do conflito às minas, os contratos das empresas ocidentais que lá operavam foram suspensos. Os soldados de Wagner então assumiram o controle da mina, e empresas de mineração de Wagner como Midas Resources ou Dianvilla receberam um novo contrato. No entanto, essas minas têm uma comunidade de mineiros independentes trabalhando nelas e ao redor. O que aconteceu com eles? Bem, não há como amenizar, eles são mortos. Esta é uma citação de um dos mineiros. Numa manhã de domingo, paramilitares russos chegaram de helicóptero perto da mina em Koki, onde a maioria dos mineiros vive, e começaram a atirar nas pessoas. Eles mataram 12 civis, alguns dos quais eram mineiros artesãos. Acabou-se a lei. Wagner aparece nessas aldeias, mata os mineiros, estupra as mulheres e queima as aldeias até o chão para forçar todos os outros a deixar a área. Mas eu já posso ouvir você perguntando, onde entra a cerveja? Como Wagner assumiu o controle da República Centro-Africana, eles têm diversificado suas fontes de receita. Assim, Wagner abriu sua própria cervejaria em Bangui no final de 2021, lançando sua marca de cerveja África de Ló no mercado. Motociclistas distribuíram cervejas para lojas e bares, forçando-os a aceitá-las, e anúncios estavam por toda parte, desde esquinas até o Facebook e Instagram. Por trás deste novo produto de sucesso estava a Primeira Companhia Industrial, uma empresa pertencente a Dmitry City, adido cultural da Rússia na República Centro-Africana e um representante dos negócios de Wagner no país. Esse cara realmente é algo especial. De trabalhar em uma fábrica de trolls russa a possuir minas de ouro e jornais na África Central. Em apenas alguns anos, como chefe da casa russa na República Centro-Africana, parece que ele encontrou alguns inimigos. Em dezembro de 2022, ele recebeu um dos piores presentes de Natal quando a carta que estava abrindo explodiu em suas mãos, deixando-o sem alguns dedos. Isso, no entanto, não impediu os planos de Wagner para saciar a sede dos centro-africanos. Só havia um pequeno problema: Wagner tinha concorrência. Por mais de 70 anos, Mocaf, marca de cerveja pertencente ao gigante francês das bebidas Castel, manteve uma cervejaria em Bangui, a capital da República Centro-Africana. Então, os russos embarcaram em uma campanha para destruir a reputação da MOCAF, alegando nas redes sociais que ela havia apoiado os rebeldes. Wagner disse que beber cerveja Mocaf é o mesmo que apoiar o terrorismo. A ironia é tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Especialmente após março de 2023, quando Wagner deu um passo adiante no dia 5 de março. Um grupo de homens em uniformes militares carregando Kalashnikovs se aproximou da cervejaria. Eles jogaram cerca de 30 bombas de gasolina nas instalações, incendiando o pátio de armazenamento. As bebidas russas já tiveram muito sucesso até agora. Eles oferecem uma grande variedade de bebidas, como refrigerantes, mas você não quer gastar seu dinheiro para ir até os americanos com a Coca-Cola deles? Bem, nesse caso, deixe-me mostrar a Fanta africana e a Chilor Cola. Você quer água? Ótimo, aqui está o novo produto, água mineral Crystal. Para aqueles que preferem álcool, temos a vodka de banana, tanto em garrafas quanto em sacos plásticos. Você sabe o jeito russo deles mandarem suas tropas para a guerra? Eles voltam em sacos plásticos. Eles também servem vodka em sacos plásticos e uma nova variedade de licores também. E claro, os eventos que o Dealer Beers patrocina: jogos de futebol, lutas de boxe, concertos e até concursos de beleza. Parece que a cidade realmente fez um bom trabalho. Após a morte de Prigozhin, o presidente da África Central enviou pessoalmente uma delegação a Moscou para garantir que não perderá sua posição como intermediário entre a República Centro-Africana e a Rússia. A entrada de Wagner na indústria de bebidas não é apenas sobre diversificar a receita, é também um exercício estratégico de soft power. Álcool, mídia e patrocínios esportivos fazem parte de um esforço mais amplo para infiltrar-se na vida cotidiana na África Central e moldar a maneira como eles pensam sobre a Rússia. Latas de cerveja, filmes e partidas de futebol patrocinadas são todos lembretes sutis e persistentes. Quem está no comando agora?
Ao substituir a cerveja francesa pela África Delort e patrocinar eventos comunitários, Wagner efetivamente reformula a influência russa como normal e até mesmo desejável. A estratégia é simples. Sature o mercado com seu produto, estampando seus logotipos em tudo, de garrafas de cerveja a ringues de boxe. De repente, a Rússia não é mais um intermediário distante e poderoso, mas parte do cotidiano. Que pensamento horrível! Quer relaxar depois do trabalho? Abra uma garrafa de Tiló, indo para o grande jogo de futebol patrocinado pelos caras que acabaram de proteger sua vila. Essa pausa musical é patrocinada pelos controladores das minas de ouro do seu país. Quando uma equipe de futebol vence vestindo camisas Delord ou uma família bebe cola feita na Rússia durante uma celebração, a mudança psicológica está completa. A Rússia não é mais uma intrusa estrangeira, mas uma presença familiar. Essa manipulação de símbolos e hábitos é como os impérios são construídos no século XXI. Não apenas com balas, mas com branding. É verdade que Wagner e Rússia ganharam muito dinheiro com as aventuras na África Central, mas no final isso não é sobre dinheiro, é sobre controle. A Rússia é um país que se imagina como um império, e para qualquer império preso no século XIX, colônias na África são indispensáveis. Vários países ocidentais, principalmente a França, mantêm presença na África Central desde a época colonial. Por causa disso, foi fácil para a Rússia e a China reunir apoio. Eles só precisavam dizer, vejam, eles são colonizadores e estamos aqui para libertá-los. É importante notar que, para muitos africanos, há pouca diferença entre o controle russo e francês. Apesar de não realizarem assassinatos diretamente, empresas ocidentais ainda pagam propina a diferentes grupos rebeldes como proteção. Portanto, mesmo que os mercenários russos tomem violentamente o controle desses negócios, realmente não há incentivo para os locais apoiarem os países ocidentais que exploraram esses lugares desde que eram colônias. Certamente, as ações da Rússia na África Central têm sido muito mais destrutivas do que qualquer atividade do Ocidente na região. Enquanto muita influência ocidental é uma consequência dos tempos coloniais, a Rússia está ativamente tentando trazer esses tempos de volta. Podemos ver pelos recentes ataques contra Wagner que a boa vontade deles com o povo africano está diminuindo a cada atrocidade que cometem. A Rússia construiu sua influência na África oferecendo algo que os países ocidentais não estavam dispostos a oferecer, e explorando a desconfiança dos africanos em relação aos europeus. O que era inicialmente uma operação militar, agora se tornou um projeto colonial russo com dimensões políticas, econômicas e culturais. Essa é a razão pela qual Wagner começaria sua própria marca de cerveja na República Centro-Africana. Não é apenas para ganhar dinheiro, mas também para vincular o país à esfera cultural e econômica russa, enquanto corta as últimas conexões que o país tem com a Europa Ocidental. Mas nem tudo está decidido ainda. As ações russas na África lhes renderam muitos inimigos, e até mesmo seus aliados foram forçados a uma dependência completa. Se a Rússia não for capaz de continuar seu apoio, logo descobrirão que seu novo império na África terá uma vida muito curta. Foi exatamente isso que aconteceu na Síria quando a Rússia não conseguiu apoiar Assad devido à guerra na Ucrânia. Se ainda estão aqui, sabem o motivo. Wagner tem cervejaria própria na República Centro-Africana. Obrigado por assistir e obrigado por voltar sempre. Esses vídeos são análises aprofundadas, são escritos por especialistas que pesquisam sobre esses tópicos. Eles levam muito tempo e esforço para serem feitos, então são especialmente para vocês, membros do canal. Se ainda não é membro do canal, torne-se um clicando no link na descrição. É apenas $1 por mês e você terá vídeos extras com acesso antecipado todos os sábados. Junte-se a nós, meus amigos, apoie o canal e aproveite o conteúdo como sempre. Até o meu próximo vídeo e tchau!